Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Graça e paz a todos. Estou passando por aqui para levar uma mensagem aos filhos de Deus, aos eleitos de Deus. Gostaria de me dirigir principalmente aos evangélicos, tentando levar o entendimento da palavra de Deus para aqueles que ainda não entenderam e que vivem no engano da religião denominada de sistema evangélico e todos os outros religiosos, e que não entenderam ainda a palavra de Deus e vivem no engano. E nós tivemos a revelação de Deus, do verdadeiro evangelho, do entendimento da Bíblia de uma maneira em geral, sabendo fazer a separação, o que é lei, o que é graça, o que foi o povo de Deus, os judeus e o gentio, para quem que foi a lei, para quem que é a graça de Deus, para quem foi a primeira aliança, para quem é a segunda aliança, e que nós tentamos, pregamos continuamente aos evangélicos, do qual nós já fizemos parte desse engano, mas infelizmente muitos dos evangélicos não dão nem ouvido e não tem o trabalho nem de abrir a Bíblia e ir lá confirmar, e que acha isso aqui uma loucura. Mas esse entendimento, meu amado, ele não é do homem. Esse entendimento é dado pelo Espírito Santo que habita em seus filhos, e que quando Deus dá o entendimento para uma pessoa, no meu caso, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho, eu entendi tudo por completo. E que nós estamos aqui tentando te levar ao entendimento do Evangelho, e como eu já falei nos meus vídeos anteriores, essa pregação do Evangelho, essa nossa pregação, e a pregação dos pregadores da graça de Deus do mundo inteiro, não é para te salvar para a vida eterna, como o teu cão guloso, mentiroso, quer te levar a Deus para tu ser salvo. Pela graça, vocês, os filhos de Deus, já são salvos. E que essa pregação aqui é para acontecer com vocês o que já aconteceu com milhares e milhares de pessoas desse sistema desgraçado chamado de sistema evangélico. Ou seja, é para te salvar do engano, é para te libertar da mão desse cão guloso que só te prega mentira, né? E não te prega o Evangelho. Quando nós, pregadores da graça de Deus, né, pregamos para vocês e dizemos que Deus não é teu pai, e que Deus é pai dos espíritos, e que vocês ficam rindo, fazendo pouco, olha, meu amado, vocês evangélicos, vocês têm que entenderem duas coisas. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão continuar vivendo essa mentira, esse engano, e sendo escravo da religião, escravo dos homens. E Lira, quais são essas duas coisas que nós evangélicos temos que entender? Olha, primeiro tu tem que entender, né, que tu, antes de tu ser tu já era. Ou seja, você, quando nós pregamos, nós estamos no ministério do Espírito, meu amado. Estamos no ministério do Espírito.
O que é o ministério do Espírito? Onde você tem que adorar a Deus somente em espírito e verdade, crendo naquilo que ele já fez. E que Deus, ele não é teu pai, e que Deus é pai dos espíritos. E que você tem que entender, né, que antes de você ser o homem exterior, antes de você ser o homem terreno, né, você já era um espírito. Você tem que entender que você, antes de tu ser o Haroldo Lira, tu já existia, tu já era um espírito. E que quando você nasceu, esse Espírito de Deus se revestiu dessa tua carne. Enquanto vocês não entenderem isso e te ver somente como ser humano, como carne, vocês não vão entender o Evangelho, macho. Vocês não vão entender o Evangelho. Por quê? Porque vocês querem fazer aquilo que Deus já fez e vocês querem se justificar na tua carne, né? Quando Deus não tem nada a ver com a tua carne, macho. Um homem que procurou se justificar na carne, no homem terreno, foi os judeus, que foi incluído somente na primeira aliança, e que Deus ainda não tinha vindo para o mundo, e que eles lá, tudo era sombra. O que eles viviam, tudo era um faz de conta, era sombra. E que eles nunca chegaram a lugar nenhum. Muitos morreram no deserto e a maioria não conseguiu nada, como vocês evangélicos não conseguiram nada. Por que, Lira? Porque vocês vivem de sombra, macho. Vocês vivem de sombra, vocês vivem do faz de conta, vocês vivem de engano. Por quê? Porque a primeira aliança nunca foi para tu. E Lira, o que é a primeira aliança? Toda a Bíblia até João, macho. Toda a Bíblia até João, né? Nós, os gentios, nós não fomos incluídos. Então, olha, nada que tem na Bíblia até João não tem nada a ver contigo, amado. E que a gente lê a antiga aliança, mas é para explicar o que foi. Não é para aplicar em você. Porque no momento em que o teu cão guloso aplica a antiga aliança em vocês evangélicos, né? Eles estão dizendo que vocês são judeus. Eles estão dizendo que vocês são de Israel. Eles estão dizendo que vocês estão ainda no antigo pacto, na antiga aliança, da qual não existe mais, e que vocês não foram incluídos, macho. Então, qual é a outra coisa que vocês têm que entender, além do que eu já expliquei? Que tu tem que entender que antes de tu ser homem, tu já era espírito, macho. Antes de tu nascer como homem, como mulher, tu já existia já. Tu já era de Deus, tu já era espírito. E que a segunda coisa que tu tem que entender, né? É que toda a primeira aliança, toda a lei de Moisés, ou seja, até o último livro da lei, que é João, não tem nada a ver contigo. E por que eu digo que o teu ladrão só prega mentira? Porque ele só prega a antiga aliança, macho. Prega não, mente, engana. Porque, meu amado, pastor é dom, meu amado. Não é olho na cabeça, é dom. Tudo isso aí que o teu cão guloso faz nessas arapucas de vocês, né? Tudo isso daí era da lei. Esse negócio de ungir com óleo, isso era ungido, era os sacerdotes da lei. Davi, Samuel, os sacerdotes, os reis. Os reis lá de Israel que eram ungidos com óleo. E essa unção com óleo não tem nada a ver com a macumba do teu pastor, macho. Então, olha, tudo isso aí, né? Essa unção com óleo
da antiga aliança, do Antigo Testamento, que era usado somente nos reis e nos sacerdotes, isso daí era o protocolo da lei de Moisés, somente isso, mais nada. E que vocês têm que entender, né? Vocês têm que entender que quando eu digo que vocês não foram incluídos na primeira aliança, e quando a gente prega a nova aliança para vocês, né? Por exemplo, dizendo que tu não tem pecado, tu vai me levar lá para a antiga aliança, tu vai me levar lá para 1 João, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Meu amado, João era judeu. João está pregando o evangelho da circuncisão, né? Que era o evangelho somente para os judeus. E que o pecado que João está se referindo era a transgressão da lei. Então, ele está dizendo, olha, vocês judeus, se vocês disserem que não tem pecado, vocês são mentirosos. Por quê? Porque todos na antiga aliança, eles se tornaram transgressor da lei, pecadores. Por quê? Porque eram 613 mandamentos e ordenanças e que eles nunca puderam cumprir. Que o dono do mundo veio e cumpriu e aboliu. Que vocês não entendem isso. E Tiago também disse passado, que todo aquele que quer viver na lei e tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, macho. Então, por isso que lá João está dizendo que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque se eles não conseguiram cumprir toda a lei e o pecado que separava o homem de Deus na primeira aliança, na lei de Moisés, era a transgressão da lei. Então, eles eram transgressores, eram pecadores. E nós, Lira, nós não fizemos parte da primeira aliança, macho. Nós já nascemos depois da cruz, né? Nós já nascemos depois da cruz. Então, se nós já nascemos depois da cruz, nós não conhecemos mais o pecado. Nós já nascemos sem pecado. Por quê? Porque na cruz, Deus aboliu o pecado. Ele aboliu o pecado, meu amado. Aboliu. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. O pecado que separava os judeus de Deus era a transgressão da lei. Já falei. E que nós somos depois da lei, somos depois da cruz. Então nós não fazemos parte. Nós não fizemos parte de pecado. Nós não fizemos parte de passar por prova. Nós não fizemos parte de dízimo. Nós não fizemos parte de nada da lei. Nada da primeira aliança. Que o teu cão guloso só prega isso. Então, vocês têm que entender e esquecer uma vez por toda a antiga aliança, até tu entender que não tem mais validade, macho. Até tu entender que a antiga aliança só pode ser aberta e lida se o cão guloso saber explicar, dizendo que nunca foi para tu e falando para quem foi. Como eu vou abrir agora, olha, eu vou abrir aqui a antiga aliança e vou mostrar para tu, explicando o que foi e para quem foi a antiga aliança. Olha, Deuteronômio 4:4, olha, eu vou explicar. Aqui eu vou explicar. Só para explicar, meu amado. Deuteronômio 4:4. Agora, pois, ó Israel, vocês é de Israel? Não está falando contigo, macho. Não está falando comigo. Toda a antiga aliança se refere somente a Israel. Inclusive, o Deus de Israel, o Jesus de Nazaré, que esse teu ladrão chamado pastor, ele manda tu adorar o Deus de Israel, macho. Manda tu adorar o Jesus de Nazaré, do qual não existe mais. Foi a manifestação de Deus somente para Israel. Como assim, Lira? Se manifestou em espírito,
como Deus de Israel e se manifestou em carne como Jesus de Nazaré, macho. Tudo para Israel. E nós? Nós somos do Cristo ressuscitado. Nós somos depois da cruz. Paulo foi elevado até o paraíso para pregar o evangelho da incircuncisão, que é para nós, macho, para os gentios. Então Paulo pregou o evangelho da incircuncisão e Pedro recebeu o evangelho da circuncisão. Pedro, Tiago e João. Para quem que Pedro, Tiago e João pregou? Para os judeus, meu amado. Para os judeus. Que o teu ladrão pega e te trata como judeu e joga tudo nas tuas costas, e vocês estão tudo cacundo, carregando a maldição da lei. Então, olha, Deuteronômio 4:4. Agora, pois, ó Israel, ouve o estatuto e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, meu amado, qual foi a terra que Deus te prometeu, macho? Qual foi a terra que Deus prometeu para nós brasileiros? Qual foi, macho? E o teu cão guloso aí, ele promete terra até no céu, macho, desde que tu compre, para te roubar, para te enganar. Então aqui Moisés está falando com o povo de Israel, macho, e está explicando aqui o que seria a lei de Moisés, os estatutos. E aqui no 2 ele diz, olha, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuareis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando, macho. Aqui ele está falando com o povo de Israel, e está falando da lei de Moisés, e está dizendo que não é para eles acrescentar nada, que é para eles cumprirem a lei de Moisés, e que na verdade eles se tornaram transgressores. Então, vocês têm que ter esse entendimento, né? Para que quando o cão guloso vier abrir a antiga aliança para vocês mandam ele ler para explicar e não para aplicar. Para dizer que tu é um ladrão, para dizer que tu tá roubando a Deus, para dizer que tu tem que subir monte, tu tem que descer monte, que tu dizer que tu tem que fazer vigília. Macho, esses analfabetos não sabem nem o que é vigília, macho. Vigília não tem nada a ver com as coisas de Deus, macho. Vigília para os judeus, que eu creio que até hoje seja, um período de tempo entre a madrugada, macho, como é nós aqui, a mesma coisa. Por isso que eles falavam lá a vigília, na vigília 4, na vigília 3, na vigília 3. Ou seja, é um período de tempo, horário, período de tempo para os judeus entre a madrugada, como é nós aqui. Não tem nada a ver com Deus, macho, isso aí. Nada. Isso é uma cultura dos judeus. Então, meu amado, aqui abrindo aqui o Antigo Testamento, ó, como eu te expliquei, que não é para aplicar como o teu ladrão faz, né? E que vocês nunca chegam a lugar nenhum, como os judeus nunca chegaram. Olha, Deuteronômio 14, ó. Filhos sois do Senhor, vosso Deus, não vos darei golpe, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. 2, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor, olha, vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser de povo próprio, macho. Então, o povo de Israel, na lei de Moisés, dentre todos os povos do mundo inteiro, os judeus, foram excluídos como povo exclusivo de Deus. Não tem nada a ver isso aqui com nós, não tem nada a ver isso aqui com gentios, e que nós nem existia, macho.
Nem existia. Ou tu tem mais de 2000 e não sei quantos anos. Então, olha, e te explicando aqui em Deuteronômios, ó, Deuteronômio 26, 12, falando dos dízimos, que esse cão guloso aí transformou em dinheiro e que nunca foi para tu, porque o que está na primeira aliança, meu amado, o que está na primeira aliança não é nada para nós, nada. É só para o judeus. Foi, não é mais. Foi só para o povo de Israel, macho. Mas ninguém, cara. Então, abrindo aqui Deuteronômio 26, 12 para te explicar, ó, quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, ó, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam, macho, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Então, olha, o dízimo aqui era alimento, e só quem poderia receber o dízimo lá em Israel era só uma tribo, eram os levitas. Os levitas. Então, o teu cão guloso pega tudo isso daqui, né, e traz tudo para vocês e te mantém nessa mentira aqui com um único objetivo, com um único intuito de te roubar, macho. Te roubar. Por que eu tô falando isso aqui? Por que eu tô explicando? Por que eu tô pregando isso aqui para vocês evangélicos? Porque, meu amado, a gente diz assim, olha, a primeira aliança não tem mais validade, macho. A primeira aliança nunca foi para nós. Nunca foi para nós. Aí tu vai falar, vai pregar pro indivíduo desse aí, né? Aí ele, para justificar, ele te leva para a antiga aliança. Mas, meu amado, tu não entendeu ainda, meu amado. Tu não tem que justificar nada na antiga aliança, macho. A antiga aliança nunca foi para nós, gentil. A primeira aliança nunca foi para o Brasil. A primeira aliança não é mais para ninguém há quase 2000 anos, macho. Mas para ninguém, meu amado. Do ano 70 para cá, a antiga aliança não tem mais validade. Deus fez um novo e vivo caminho, né? E ele nos fez ministro de uma nova aliança, macho. Esse cão guloso aí, ele não é nada. Ele não é pastor, ele não é nada. Ele é um enganador. Ele é um assaltante. Ele é um ladrão que vive roubando as pessoas, enganando, né? E que ele não prega nada, porque ele não tem dom, macho. Ele não tem dom, nem um cão guloso desse aí. Esse cão guloso aí, tem esses galpão deles aí para fazer macumba e enganar vocês que não servem a Deus. Então, olha, abrindo a primeira aliança para te explicar que não tem nada a ver contigo, macho. Que isso aqui foi só para Israel e que não é mais para eles. Porque eles se tornaram transgressor e Deus aboliu a lei, cumpriu a lei e os profetas e aboliu, macho. Acabou. Acabou. Então, olha, Romanos 10:5. Mateus 10:5. Olha, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. 2 pontos. Quais foram as instruções que Jesus de Nazaré deu para os 12 discípulos dele? Não tomeis rumo ao gentil. Quem são os gentil? Nós, os brasileiros. Nós, os brasileiros, nós somos gentil. Quem são os gentil? Mais uma vez, depois de 500 vezes que eu já falei. Os gentil são todas as nações do mundo, são todos os povos do mundo que não tem sangue judaico. Ou vocês evangélicos, vocês têm sangue judaico? Meu amado, os judeus é a nação de Israel. Ainda é. E que a antiga aliança foi para eles, não é mais. Por quê?
porque se tornaram transgressores da lei, não cumpriram a lei. E que o teu ladrão quer te manter nisso aí. No engano, porque se não existe mais. Então, olha, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Aqui ele vai dizer quais são as instruções. Não tomeis rumo ao gentio. Ou seja, não vá para os brasileiros. Eu não vim para os brasileiros, macho. Eu não vim para os evangélicos. Eu não vim para os evangélicos. É porque eles são rebeldes. Mas eu não vim para eles. Então, macho, não tomei rumo ao gentio, nem entreis em cidade de samaritanos. Mas, de preferência, procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel, macho. Então, aqui ele está dizendo que ele não veio para o gentio e que ele veio somente para Israel, macho. Que isso daqui não tem nada a ver com nós. E que esse teu cão guloso aí vive te enganando, fazendo essa macumba dele e dizendo que é para vocês. Usando essa mentira, né, para te incluir na primeira aliança só para te roubar, macho. Então, olha, aqui em Mateus 15, 21 e 22, mais uma vez, provando, mostrando que a primeira aliança não é para tu, macho. Não é para vocês evangélicos. Deixe de ser metido, macho. Deixa de ser metido. A primeira aliança você não está incluído. Quando esse teu ladrão aí abrir a primeira aliança, dizendo que tu tá roubando a Deus, que o diabo tá na tua vida, que o Satanás tá na tua vida, manda esse cara se lascar, macho. E manda ele pregar a nova aliança, onde Deus já fez tudo por ti. Onde nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus só está na nova aliança, macho. Aqui é a lei de Moisés. Só tem desgraça, que é o que vocês recebem. Então, olha, Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Onde é que é Tiro e Sidom? Lá em Israel, macho. E no 22, e eis que uma mulher cananeia, uma mulher gentilha, uma mulher que não é judeia, uma mulher que não é de Israel, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, doente. Está doente, não é o demônio do teu ladrão. Aí no 23, ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra. A mulher clamando lá, desesperada, e ele ficou calado, não disse nada. E os seus discípulos, aproximando, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Então, os discípulos lá se sentiram incomodados e falou para ele, para Jesus de Nazaré: despede-a, fala qualquer coisa aí, despacha ela, para ela ir embora. Ela está perturbando. Então, ele disse aqui no 24, mas Jesus respondeu. Respondeu o quê? Não fui. De novo, que não entra na cabeça de vocês, mas não entra na cabeça de vocês, sabe por quê? Porque tu só serve o teu ladrão, macho. Nem lê, tu não lê. Olha, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, macho. Tu é da casa de Israel, evangélico. Vocês são lá de Israel. Jesus de Nazaré, ele foi enviado só para ele lá. Meu amado, sai do engano desse teu cão guloso, macho. Manda esse teu cão guloso ir trabalhar, ou então pegar um revólver e assaltar de verdade, macho. E não viver usando a palavra de Deus para enganar. Então, meu amado, nós não estamos aqui só para pregar o evangelho. Nós estamos aqui para denunciar esses cão gulosos, enquanto essas sinagogas não fecharem. Então, olha, aqui no 17, para findar aqui, Mateus 17,
do 22 e 23, abrindo a antiga aliança, te mostrando para quem foi a antiga aliança, macho, e dizendo que não é para nós, para os brasileiros, nunca foi, não é mais para ninguém. Olha, Mateus 17, 9 a 13, olha, e descendo ele do monte, é daqui que o teu cão guloso manda tu subir um monte, macho, que não tem nada a ver isso daqui com gentil. E isso daqui é uma cultura lá do judeu, não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com as coisas de Deus, macho. E descendo ele do monte, ordenou-lhes Jesus, 2 pontos. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem, quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré, macho, que vocês estão esperando até hoje. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Pronto, isso aqui também é outra coisa que vocês dizem que é mentira. Vocês dizem que ele não ressuscitou porque o teu cão guloso diz fazer isso em memória de mim, dizendo que é a macumba da Santa Ceia. E que fazer isso em memória de mim foi Jesus de Nazaré que falou para o discípulo dele fazendo a Páscoa, macho. Fazer isso em memória de mim. Isso o quê? Enganador. A Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa não era só um dia, era 3. Era 7, aliás. Era do dia 14 ao dia 21. E que ele lá, após ele fazer a Páscoa, após ele cumprir a lei, que a Páscoa era um dos preceitos da lei, ele ia ser entregue pelo diabo, que não é o diabo do teu pastor, era o acusador, né, que era Judas. Ele ia ser traído por ele e que ele ia morrer. Então eles iam fazer 2 dias a Páscoa em memória dele. Em memória dele, por que, Lira? Porque ele ia permanecer morto 2 dias, macho. 2 dias. E no 3º dia os discípulos fizeram? Claro que não, macho. Claro que não fizeram. Que ele voltou no 3º dia. E esse teu ladrão aí transformou a Páscoa na macumba da Santa Ceia. E vocês que não sabem de nada e nem quer saber e nem quer entender, só quer servir a tua igreja e o teu ladrão, vocês não querem nem saber disso aqui, macho. E até hoje vocês estão comendo pão e comendo suco e dizendo que é para ter comunhão com Jesus. A comunhão com Jesus, macho, é a reunião dos membros da igreja de Cristo, né? Essa é a comunhão. E que não é dentro desses galpão, macho. Não é dentro desse galpão. E Deus, ele já faz morada em tu. Tu quer comunhão maior do que essa, macho? Tu quer comunhão maior do que essa? Tu vive com teu marido, com a tua mulher aí há 50 anos. Tu não tem comunhão com ela não, macho. Deus mora contigo, mora dentro de ti. E tu quer comer pão e comer suco, dizendo que é para ter comunhão com Jesus. Deixa de ser inteligente, macho. Deixa de ser inteligente. Tira esse sal de dentro da tua cabeça, para ver se tu pensa. Então, olha, e descendo ele do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. 10. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, que os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias irá e restaurará todas as coisas. Por que eu estou pregando isso aqui? Porque o teu mentiroso, o teu canguloso, o teu não sabe de nada, ele diz que Jesus não veio ainda, porque primeiro vai vir Elias. E aqui, olha, que tu nunca leu e o teu ladrão também não prega, e Jesus vai dizer assim, ó, no 11, Mateus 17, 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, Jesus ainda falando, eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram.
Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles, do sacerdote. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, macho. Então, para esclarecimento para vocês, que o teu cão guloso não prega e que isso aqui não tem nada a ver contigo, é para ter o entendimento, para que tu se liberte dessa mentira, dessa maldição, dessa praga, dessa desgraça que é a religião chamada de evangélica, macho. E as outras. Então, quem era Elias? Elias era João Batista, macho. Elias era João Batista que sofreu na mão dele lá, dos judeus, que sofreu na mão dele lá e o mataram. Então, não tem mais Elias para voltar. Elias era João Batista e João Batista era Elias. Vai lá, macho, e lê, olha, Mateus 17, 9 até o 13, macho. Graça e paz.